Bom dia, bom dia, bom dia! Que bom que você está aqui, é muito bom você estar presente aqui. Estou aproveitando para gravar essa aula, porque a próxima aula nós vamos ter já um outro professor, e aí como é versículo a versículo, nós não podemos perder a aula. Então, estamos falando aqui de 1 Samuel, capítulo 16, sobre a vida de Davi, e a visão geral da aula sempre foi experimentando mais de Deus, não é uma questão de poder, mas sim de autoridade. E estamos entendendo como que a história de Davi, a primeira fase da história de Davi, pode nos ensinar sobre isso. E nessa aula, então, nós vamos estar entendendo sobre que a missão de Deus é transformar e não apenas consertar. Vamos lá, 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 12, diz assim: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela vida, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Então faça em nós agora mais do que o teu querer, para tudo quanto possamos pensar, agir, fazer, seja conforme a tua vontade, que possamos ser semelhança do Senhor e expressar a sua imagem através do seu amor e da misericórdia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos lá então. Na aula anterior a gente viu que Deus não olha apenas a semelhança, mas olha também a imagem. Então, nós somos formados a partir da semelhança e aí a nossa imagem pode ser refletida através de Deus. Quando eu olho para essa circunstância, eu entendo que o pecado nos separou de Deus. Então, a imagem que nós temos não reflete exatamente a Deus, mas sim a semelhança que Ele colocou em nós. E é isso que nós vimos na aula passada. E a gente foi trabalhando em função disso, então que Deus olhe o homem não olha pela sua imagem, aquilo que nós somos, essa carne, mas Ele olha a nossa aparência, Ele olha aquilo que está lá dentro, nosso coração, e Ele busca então enxergar tudo que o homem não vê. E esse foi o capítulo anterior, quando nós tratamos disso. Deus não escolhe com base em atributos visíveis, mas em confiança e disposição interna. E este é o momento então que a história começa a mudar. No capítulo 16, no versículo 12, então vem Samuel, que foi mandado por Deus para escolher um novo representante do povo, representante de Deus, né, no povo. Ele começa uma nova etapa. Então, a partir daqui, desse versículo, quando o Senhor fala para Samuel: levanta-te e unge, pois é ele que eu escolhi, nós temos um início de um novo padrão de Deus agir comigo e com você. Nós temos uma nova situação que está acontecendo. Então, o que Deus faz aqui com Davi revela como Ele vai agir em toda a história a partir de Davi, através da relação dele para conosco. Então, não é para apenas Deus vai atuar na história, não apenas consertando o que está quebrado, mas Ele vai atuar na história para poder transformar por completo o ser humano, eu e você, como alguém que estava desvalorizado pelo pecado, a nossa imagem corrompida, a nossa imagem não transmitindo quem Deus é, e agora transmitindo através de Deus na história, através de Deus no homem, uma nova realidade. E este era o cenário que estava acontecendo. Então esse era aquele cenário de fundo que Deus colocou. E isso de fato nos espanta, porque nós somos pecadores e afastados de Deus. Só que quando nós reconhecemos Deus como Cristo, o Espírito Santo invade a nossa alma, nós falamos sobre isso, nós reencarnamos o Espírito e somos um novo homem, e isso nos faz então agir de uma nova forma. Então, para Samuel, que estava naquele momento sendo enviado por Deus para escolher o novo rei, ele olha vários filhos de Jessé, altos, grandes, fortes, valentes, de guerra, e Deus fala: não é esse. E a hora que ele vê uma pessoa frágil, pequenininha, franzida, bonito, ele fala: é esse que vai defender o povo. E lembra que estava tudo em guerra. Samuel não conseguia compreender isso, era uma confusão total. Como pode alguém tão pequeno e frágil ser considerado o rei de Israel? Deus havia decidido realizar naquele momento uma transformação que vem de dentro para fora a partir da unção, a partir do derramamento do Espírito Santo e o derramamento da unção de Deus sobre a vida de Davi. Esse derramamento do Espírito Santo, esta unção, será trabalhada em outras aulas, principalmente na próxima aula, e por isso é importante a gente perceber isso aqui.
Para nos aprofundar um pouco mais nisso, eu preciso fazer algumas comparações com relação a Deus, com relação àquilo que Deus tem feito e a comparação da vida de Davi com outros acontecimentos bíblicos. Então, nesta aula nós vamos entender um pouquinho disso. Davi apontava para Cristo. Davi apontava para uma vida de como eu e você, como homem e mulher, devem viver e agir após receber o Espírito Santo. Vamos lá entender um pouquinho isso. Primeiro, Davi também era da cidade de Belém. Lembra Belém? Belém foi onde? Jesus, né? Então nós temos lá Belém de Efrata, né? Na região de Judá. É a mesma cidade mencionada no Evangelho como local de nascimento de Jesus. Lá em Mateus 2, Lucas 2, quando nós conhecemos então que de Belém vai sair o novo rei, de Belém vai sair o Cristo. Então Davi estava exatamente na mesma cidade. Isto aponta para essa referência, essa revelação, que mesmo em épocas diferentes, revelando a continuidade entre o reinado de Davi e o reinado eterno de Cristo. Davi também recebe o Espírito Santo. Isaías 61 fala disso. Então, séculos depois, inclusive, o próprio Jesus vai citar Isaías 61 para falar que hoje se cumpriu a palavra. Que palavra? Que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então, o Espírito do Senhor também vai estar sobre Davi a partir dessa unção. Também leva Davi a ser uma cópia, algo anterior, algo que indica a Cristo. Nesse momento também nós podemos entender que Davi vem assumir um compromisso que estava quebrado pelo pecado de Saul. Saul não tinha sido bom para com o povo, e Davi então vem assumir essa nova posição, não é de conserto, mas de uma nova criação, de um novo Israel, uma nova lógica. Assim também somos escolhidos antes de qualquer mérito por Deus. A graça nos alcança e no anonimato nos transforma publicamente. Davi então está vivendo o invisível, lembra, estudamos sobre o visível e o invisível de Deus, mas ele continua vivendo o invisível mesmo depois de receber a unção. Isso também nos aponta para a história de Jesus. Então, se você vai perceber que apesar da história parecer contínua, desde o momento que nós lemos aqui no verso 12, aonde Samuel unge a Davi, vai ter um período muito grande até que Davi se torne rei. Pelos estudiosos, isso vai demorar mais ou menos 12 anos entre a unção e a hora que Davi de fato se torna rei. E interessante isso, porque quando a gente compara com a vida de Jesus, nós temos o nascimento de Jesus e depois o próximo relato de Jesus só vai acontecer daqui 12 anos. Quando Jesus, lá no templo, os pais levam ele para as festas anuais e os pais esquecem ele no templo. 12 anos depois. Então lá Jesus tem uma aparição novamente, a história é contada. Durante esse período então, alguma coisa está acontecendo. Durante esse período, alguma coisa está acontecendo na vida de Jesus, acontecendo na vida de Davi e também acontece na minha e na sua. A unção de Davi revela que Deus frequentemente chama seus servos muito antes de o colocar na posição final. Esse intervalo é necessário para o preparo espiritual, segundo David da Ligonier Minister fala. Deus unge, Deus atua, Deus faz no seu servo, mas aquilo para qual ele está fazendo hoje pode ser que só represente de fato algo muito tempo depois, e isso tem que ser a nossa compreensão do Evangelho. Deus une, Deus também forma, mas a formação se dá no campo, se dá na caverna, se dá no quarto, se dá no problema, se dá no silêncio, se dá no anonimato. Esta é Deus agindo através de nós nessa primeira parte, nessa primeira etapa. Então, Davi, segundo Paulo Borges Júnior, o pastor, fala: Davi não foi ungido para se tornar algo que ele não era. Ele foi ungido para manifestar em obediência e entrega aquilo que Deus já sabia que ele era, ou seja, pastor de ovelhas.
Quando Deus atua em mim e você, e o Espírito Santo é derramado em nós, através de nós reconhecermos Ele como quem Ele realmente é, e o Espírito Santo opera em nós, não significa que no dia seguinte nós estamos fazendo e operando maravilhas ou derrubando Golias. Significa que é o momento onde Deus quer operar em nós no silêncio, para que a gente possa ser exatamente aquilo que nós já éramos para ser. Nós não estamos aqui para ser algo novo, porque Deus já nos fez como éramos para ser. Deus já agiu em nós como éramos para ser. Se você for para João, no capítulo 1, de versos 43 a 51, você vai perceber a história de Natanael, aonde a história vai rodando e Natanael está debaixo da figueira e Deus, Jesus, olha para ele e fala assim: eu te vi. No verso 47 fala: Jesus viu a Natanael, esse mesmo Cristo viu a você e vê a mim, eu te vi. Deus nos vê antes de sermos vistos. Deus nos chama antes de sermos úteis. Deus nos unge antes de estarmos preparados, porque a missão dele não é nos ajustar, mas é nos refazer, é nos recriar, é nova criatura. Então Deus não escolhe com base em aparência, expectativa ou experiência humana, mas sim com a sua soberana vontade e propósito redentor na minha e na sua vida. Isso está lá no livro Voltemos ao Evangelho, do pastor Mauro Meister. A lógica de Deus é eternamente invertida, onde ninguém vê, onde ninguém enxerga, Deus chama aquele que ele quer valorizar. Davi revela a semelhança recebida de Deus na sua origem através de um coração obediente. Através de um coração obediente. Não é pelo poder da unção que ele recebeu, tanto que ele sai dali, depois que Samuel vai embora, e ele volta ao campo para fazer exatamente o que ele estava fazendo antes disso. E quando ele volta ao campo, ele entende que não é poder, mas sim a autoridade daquele que ungiu a ele. E é isso que nós precisamos compreender. Também em Romanos, Paulo fala o seguinte: aos que de antemão conheceu, também os predestinou a seres conformes à imagem do seu Filho. Lembra que eu falei que nós somos a semelhança que gera uma imagem? Então, Romanos 8 está falando exatamente isso. De antemão, é aquilo que você foi feito por Deus para ser, não é aquilo que você acha que você é, ou que você busca pelos seus estudos, pela sua competência, pelo seu cargo, pelo seu dinheiro, pelo seu poder ser. Deus não olha para isso, mas aquilo que antemão conheceu, também predestinou a mim e a você para ser, pela semelhança, a nova imagem que nós temos que passar de Cristo. Davi, o esquecido, foi chamado, foi visto, ungido e transformado. Ele não voltou ao campo como era antes. A unção não mudou apenas a sua vocação, mas a partir de agora muda a sua identidade. E no campo, nos problemas lá do enfrentamento diário do pastor de ovelhas, Davi vai aprender a ser o homem que Deus quer que ele seja. Experimentar mais de Deus, então, não é receber mais poder para, com isso, submeter os outros, mas sim nos submeter à vontade do Eterno, à autoridade do Eterno. Davi não buscava uma coroa, ele obedecia a um chamado. A unção que Davi recebeu ali não fez ele alcançar ou ele empurrar para um trono, mas sim puxou ele para um processo de aprendizado com Deus. O Espírito do Senhor veio sobre ele, mas o trono ele estava distante. E é justamente ali que eu e você podemos experimentar mais de Deus como Davi experimentou. Quando reconhecemos que Deus, que Ele que nos ungiu, não é para nos promover, mas para nos transformar. A autoridade que Davi experimenta nasce da submissão ao tempo de Deus e da certeza de que ser visto por Deus vale mais do que ser exaltado pelo homem. Vou repetir essa frase. A autoridade que Davi experimentou nesta fase de submissão ao tempo de Deus, a esses 12 anos que ele foi viver invisível, mas com a submissão de Deus, é a certeza de que ser visto por Deus vale mais do que ser exaltado pelos homens. Isso é tremendo, isso tem que valer para você e para mim. Tem que valer para a nossa vida,
Porque muitas vezes nós buscamos mais ser exaltado por homens do que ser reconhecido por Deus como alguém obediente. Davi entende que a questão não é sobre poder, mas é sobre entrega. Não é sobre proteção e projeção, mas é sobre formação. Deus quer nos formar a partir disso. E vocês sabem que eu gosto de Gênesis. Então, tudo eu volto para essa época. Pode falar sim. Então, se Davi pensasse em poder, quando o pai dele pediu para ele levar o alimento para os irmãos, ele dizia: pai, eu já fui ungido, já estou no Espírito Santo aqui, você vai querer que eu seja apenas um? É exatamente isso. Imagina, e esse é o desafio do processo. Porque quando Deus nos unge, ou nós recebemos Ele, e nós imaginamos que isso dá um poder, né? Eu sou dono do mundo a partir de agora, a frase de caminhão, né? Sou dono do, sou filho do, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, e eu posso tudo, me leva a achar que eu sou mais que alguém. E na verdade o processo é o inverso. A obediência, a submissão é para poder conseguir ser aquilo que Deus quer que eu e você sejamos, né? E é por isso que eu gosto de comparar sempre. Eu vou voltar para o Éden, vou voltar para Gênesis, porque eu já falei várias vezes, Gênesis para mim expressa de fato toda a história bíblica, né? Tudo que Deus é. O Éden falava de poder, fala de obediência e fala de autoridade. Exatamente o que nós estamos estudando aqui. Se vocês lembrarem, o Éden é a expressão máxima. O Éden como universo criado, né? O Éden não só o paraíso, naquele jardim do Éden, mas o Éden criação, né? O Éden, o cosmo, o Éden, o universo como um todo, aquilo que o ser humano está tentando buscar cada vez mais com as nossas espaçonaves, né? Com os nossos satélites. O Éden é uma expressão máxima do poder de Deus. E ele cria isso com uma facilidade, né? Com a palavra, e a coisa acontece, e nós temos tanta dificuldade para conhecer isso. Então essa é uma expressão máxima do poder. Porém o Éden também ensina sobre obediência e autoridade, porque quando Deus cria o Éden, ele faz nesse universo perfeito, nesse paraíso, né? Ele tem a expressão do poder, da obediência e da autoridade. Ali, quando ele cria, não havia falhas. Quando ele cria, não tinha distorção, não tinha dor, tinha um equilíbrio perfeito, tinha uma santidade plena. Imagina comigo, ali Deus mesmo tinha uma igreja com 2 membros, e pregava para esses 2 membros todo dia. Então imagina esse mundo, né? E detalhe, esses 2 membros, Adão e Eva, eles não tinham genealogia, não tinha história de pai e mãe, eles não tinham uma briga entre si, era um ambiente perfeito, e todo dia o próprio Deus pregava para ele. Como pastor, eu imagino que seja a melhor situação, né? 2 pessoas que não brigam, não tem história, não tem umbigo para falar do passado, e Deus prega para eles todo dia, no final do dia. Essa igreja é fantástica, mas mesmo essa igreja, em 24 horas, tudo muda. Então, essa igreja, que tinha nesse jardim um homem e a mulher, que não tinham um problema um com o outro, onde a natureza oferecia a criação oferecia tudo que eles precisavam para comer e beber, não existiam questionamentos sobre a eternidade, sobre o pecado, não tinha nada. Em 24 horas o certo vira errado, a aproximação vira distância, e a relação de confiança foi substituída pela desconfiança. O próprio Deus, pastor desses 2 indivíduos, em algum momento a coisa se perde. Você já parado para pensar nisso? Mas a gente sabe a causa, né? A Bíblia fala para a gente, a causa são corações desobedientes. Deus pede para uma obediência em 2 coisas, e o ser humano vai lá e desobedece, é um coração desobediente. Mas o que aconteceu? Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas quem permitiu que a serpente, que Satanás entrasse num jardim tão perfeito? Eu fico imaginando Adão e Eva, depois que Deus dá a punição, vocês agora vão sair do jardim, os 2 saindo lá, né?
Os dois saindo, nem mão dada mais não, né? Tinham brigado, né? Não estavam nem de mão dada mais. Estão saindo, vai ficar 2 querubins cuidando do jardim. Eu imagino a discussão dos dois. Aí vira Eva para Adão: por que você deixou a porta aberta para entrar esse Satanás aí? Você não é capaz nem de fechar a porta no final do dia? Aí Adão vira: mulher, que porta? Que bicho? Não sei se está falando. E aquela discussão continua. É o primeiro DR entre casais, deve ter acontecido na saída do jardim do Éden. O pecado já estava nos dois. Quem foi o culpado de tudo isso? Por que você deixou essa serpente entrar? E no final da história, a resposta é dura, mais clara: foi o próprio Deus. A soberania de Deus, ela não foi rompida, porque é uma permissão de Deus para cumprir um propósito. O Éden poderia continuar, Deus domina todas as coisas, Ele mesmo permite que a serpente, que Satanás invada aquele ambiente perfeito. E se Ele permitiu isso no passado, por que Ele não permitiria hoje? E por que Ele permite isso no passado? Porque Deus quer uma outra coisa de nós, que não é simplesmente ir de volta para casa. Porque já disse aqui, se Deus quisesse que a salvação, Ele cuidava de tudo, levantava a mão: quem quer ir para o céu, põe o dedo aqui, que lá vai fechar, quem foi, quem não foi, ficou. Ele não faz isso. Deus trabalha conosco numa relação. Foi Deus que quis e Ele fez. E é justamente que entra aí o ponto principal: que Deus queria com Adão e Eva é o mesmo que Deus queria com Davi, que é o mesmo que Ele queria comigo e com você. Um coração obediente. Um coração que reconhece quem Ele é e que, sem justificativa, obedece. Sem influências externas, faz. Deus não está interessado em nossa aparência, na nossa performance ou no espetáculo. Ele quer uma entrega verdadeira, uma relação de rendição sincera e uma relação familiar que gera frutos. É isso que Ele queria com Adão e Eva, é isso que Ele quis com Davi, e é isso que Ele quer comigo e com você. No jardim, Deus não perdeu o controle. Ele permitiu para formar uma nova etapa do ser humano, uma nova relação. Em Belém, Deus não apenas consertou a linhagem de Israel, Ele iniciou uma nova história com Davi. Em Cristo, Deus não ajustou o mundo, Ele recriou o mundo a partir de uma nova semente em Cristo. E conosco, Ele não quer só curar nossas dores, sarar os nossos problemas, nos tirar da zona de perigo. Ele quer transformar nossas vidas. E passar por esse caminho, passar por essa experiência de mais de Deus, não é somente para buscarmos resultados, porque a autoridade verdadeira não é tomada, ela é dada, e é dada somente para quem já foi redimido, para quem já foi reconheceu que Deus criou Jesus, e que Deus em Cristo Jesus nos criou para sermos como Ele é. O Deus que começou em Davi uma história continua hoje na minha e na sua vida, que é entregar para esse chamado. A unção que alcançou Davi, o Espírito Santo que alcança a mim e a você, não é para tapar buraco, não é para resolver o meu problema individual, não é para resolver o meu umbigo, e sim para poder criar novos caminhos. Não é uma maquiagem, agora eu me maqueio para tentar parecer com Cristo. É uma semelhança que traz um renascimento, uma nova vida em Cristo. E a pergunta que fica então, para que nós possamos entender nós temos vivido como uma pessoa que está tentando ser consertada. O tempo inteiro eu peço para Deus me consertar, o tempo inteiro eu peço para Deus me proteger, o tempo inteiro eu peço para Deus para ter um carro novo, uma casa nova, ou alguém que entendeu que a missão de Deus, Ele quer me transformar por inteiro, cabeça, mente, coração, vida, para ser algo que Deus fez para mim, conforme Ele já pensou antes da formação do mundo. Você entende que a história se junta? É uma coisa só. Ser o cristinho que nós sempre falamos aqui está linkado a ser esse Cristo que reencarnado com o Espírito Santo, eu e você possamos agir como Cristo agiu e ser bênção na vida dos outros e ser bênção na vida de cada um que está à nossa volta.
que essa possa ser o nosso entendimento. Deus não quer apenas consertar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos redimir, Ele quer que nós sejamos nova criatura. E Davi e a sua história vai mostrar como nós podemos ser nova criatura, mesmo não sendo Deus, tendo pecado, mas agindo com o coração obediente. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua misericórdia, que nos redimiu, nos resgatou e com Teu amor nos deu o Espírito Santo, para que a partir dele possamos viver conforme o Senhor mesmo quer que a gente viva. Em nome de Jesus, o Cristo, que por amor a nós morreu na cruz e nos permitiu voltar para casa, é que nós oramos. Amém.